Boa noite, Igreja Seda. Graça e paz de Jesus, que privilégio estar aqui. Eu quero dizer que eu estou realizando um sonho de estar aqui, porque eu amava vocês igual Jó disse de Deus, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E é muito bom entrar no Rio Grande do Sul, entrar aqui em Porto Alegre e ver o estado se reconstruindo, né? A gente veio cruzando o estado e vendo ali na região, um pouco antes de chegar em Caxias, no Vale do Rio das Antas, falei certo? Né? Eu vi lá todas as situações de desmoronamento e todo mundo trabalhando. E eu quero dizer que nós oramos, nós nos mobilizamos, nós choramos com vocês e chegou a hora de sorrir com vocês. Eu sei que ainda tem muito a ser feito, mas nós somos muito gratos. Foz do Iguaçu é uma colônia gaúcha, né? Tem CTG e tudo. É impossível você se tornar um iguaçuense de verdade se você não tiver uma cuia de chimarrão e uma cadeira de praia para você sentar na grama, matear, lagartear no frio, não é isso? E ser feliz. Então, obrigado. Nós, no tempo da luta de vocês, eu orei demais por essa casa e estou feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Amém? O pastor Leandro é um amigo, a pastora Roberta, uma amiga, e eu disse para minha esposa assim, você vai conhecer o casal de pastores mais legal que tem, né? Mais animados. E eu estou muito feliz de verdade de estar aqui com vocês, tá bom? Honrem muito esse casal, porque vocês são privilegiados em ter um pastor como ele e uma pastora como ela. Isso aqui não é bravata, não. É verdade. Amém? Estou feliz de estar com a minha esposa, Susan, a mulher mais linda do meu universo. Cada um tem a sua, né? Então, e também as minhas filhinhas que estão ali. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você quer ouvir Deus essa noite? Amém? Eu sei que você veio aqui para ouvir o Senhor e Deus não vai deixar você ir embora sem te dar uma palavra. Deixa eu te contar uma história. No ano de 2020, ali pelo segundo semestre, mês de julho, eu comecei a notar que algo não estava bem comigo. A gente entrou naquele processo da pandemia, tudo fechado, a igreja online, e a gente dentro de casa, mas tentando cuidar dos irmãos, vivendo toda aquela realidade desafiadora. E ali pelo mês de julho, eu me recordo que eu já havia feito mais ou menos uns 26 sepultamentos. Foz do Iguaçu teve um momento da pandemia que ela foi afetada assim, de uma maneira muito brutal. E a nossa igreja na época também. Então, toda semana praticamente eu estava no cemitério, fazendo sepultamentos de longe, cuidando das famílias. Muitos irmãos da igreja foram levados, alguns parentes de irmãos da igreja. E eu e o pastor Rudy, que é um dos pastores da nossa equipe, nós ombreamos naquele momento e falamos assim, nós precisamos cuidar do povo, o povo está precisando de pastoreamento, e nós fomos. Mas eu me recordo, pastor Leandro, que ali pelo mês de julho, eu estava voltando de um sepultamento, e eu comentei com o pastor Rudy assim, eu falei, cara, eu sinto que eu não estou bem. Parece que tem alguma coisa nas minhas emoções que não estão ajustadas. E ele falou, credo, pastor, eu lembro até, ele falou assim, ai, credo, pastor, vamos orar por isso. Eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que cada vez que eu venho fazer um sepultamento, eu estou morrendo parceladamente. Foi essa a expressão que eu usei. É como se cada pessoa, cada contexto que eu vivesse naquele tempo, me colocasse nessa condição. Mas eu não sabia nomear direito o que estava acontecendo comigo. Até que chegou o mês de outubro. No mês de outubro, veio a exposição do que havia dentro de mim. Eu contraí Covid e a minha filha mais velha também, ao mesmo tempo. A Susan não
não contraiu, então nós isolamos ela. A gente ainda não tinha a Helena, que está sendo chamada lá no Kids agora. A gente não tinha a Helena ainda. E a Susan ficou meio que isolada e eu fiquei cuidando da Júlia. E a Júlia tinha acabado de desfraldar e a Covid pegou a Júlia com tanta força, ela tinha 2 aninhos, que ela teve um problema intestinal tão grave que teve um dia que ela foi praticamente 22 vezes a fazer as necessidades. E aí o que acontece? Ela não conseguia mais ficar em pezinha, ela se segurava no lavador, assim, no lavatório da pia, e eu ia lá e limpava, porque nós 2 estávamos positivos. Agora, preste atenção nisso. Na última vez que ela fez as suas necessidades e que eu limpei o banheiro, quando eu cheguei na sala, eu comecei a sentir minha mão formigando. A minha mão começou a formigar o meu peito. Eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito. As minhas pernas amoleceram. Eu comecei a não conseguir mais respirar. E eu só me lembro que eu dei um grito assim: Susan, eu estou infartando. E quando eu disse assim, eu estou infartando, ela saiu do quarto. Ali já não tinha mais se ia pegar Covid ou não. Ela chegou na sala e eu estava da cor de um papel assim. E eu sentado não conseguia respirar. Aí ela falou assim, você tem condição de ir para o hospital? Eu falei, não sei, mas peguei a chave e saí. Quando eu entrei no carro, o hospital da Unimed ficava a 3 quadras da minha casa. Eu cheguei no hospital, aí aquele protocolo todo, me colocaram numa maca, me levaram, me encheram de fio. E eu ali passando muito mal, eu já fiz sabe aquela oração que você faz, que você encomenda a sua alma, pede perdão dos pecados, até dos que você não lembra mais, você pede perdão. Passou um filme na minha mente. Falei, Jesus, a minha esposa vai ficar aí, viúva, nova, já. E aquela coisa toda veio na mente, sabe? Porque viúva é quem morre, né, irmão? E viúva nova ainda. Aí, bonita, pronto. Né? No velório mesmo já ia ter um gavião sobrevoando. E daí, eu tô lá cheio de fio, máscara na cara. Aquela cena. Aí eu via que eu não morria. Eu ficava esperando ouvir a voz do anjo. Filho. E nada. Sabe aquela luz que o pessoal diz que vê? E eu não via a luz para eu poder seguir. Eu falei, aí daqui a pouco o médico veio. Aí eu falei, doutor, que hora que eu vou morrer? Porque eu tinha certeza. Você sabe o que é certeza que você vai morrer? Eu tinha certeza que eu ia morrer. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, tua pressão estava 22/12. Eu falei, então, aí pronto. Acho que a hora que ele falou isso deve ter ido para 30. Aí ele falou assim, mas cara, você não vai morrer hoje não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, 22/12, só que é o seguinte, seu eletro tá jóia, seu pulmão tá limpo, e nós te demos um remédio e a sua pressão baixou. Eu falei, captopril, losartana, eu sabia todos os nomes que o meu pai toma, né? Os remédios de pressão. Aí ele olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, não, a gente te deu um Rivotril. Eu falei, Rivotril? Aí ele falou, cara, você teve uma crise de pânico. Aí eu falei, eu não. Eu sou profeta. Faz 20 anos que eu curo enfermo, expulso demônio e falo em línguas. Crise de pânico. Aí, irmão, eu não sabia qual a notícia era pior. Se era ele falar para mim que eu ia morrer. Por quê? Porque para mim, até aquele momento, eu vou abrir meu coração aqui, igual o pastor disse. Para mim, quando alguém chegava e falava assim, eu tô meio ansioso, eu tô ficando depressivo, eu falava, carpir um lote, homem. Procura aí um terreno para você carpir, isso aí é falta de trabalho. Quem trabalha não tem tempo para ficar ansioso, não tem tempo para ficar... Eu pensava assim, eu confesso para ti. E aí eu falei, tá, doutor, eu faço o quê? Ele falou, cara, você tá de alta, vai para casa. Só que é o seguinte, você vai precisar olhar para a tua vida. Você faz o quê?
Eu falei, sou pastor. Aí eu falei, eu já conheço uns 10 assim igual você. Vou te avisar, hein? Todos eles morrem cedo. Falou para mim. Começa assim, não tem nada no coração, não tem nada na pressão, mas de tanto não cuidar das emoções, chega uma hora que não aguenta. Aí olhou bem dentro dos meus olhos e falou, vai se cuidar, rapaz, você é novo. Nessa feita eu pesava 158 quilos. Eu estou 22 quilos abaixo. Se você não der glória a Deus agora, porque eu preciso emagrecer mais, né? Não parece, pastor. Parecia que o senhor estava com 158 agora. Aí eu vou ter que orar para você no final. Que o jejum e a dieta foi 158 quilos. Mas a parte do cuidado com o corpo, o Luciano prega, então eu não vou pregar. Eu vou falar para você daquilo que eu vivi. Porque eu colapsei nas minhas emoções. E eu tive que olhar para isso. Eu falei, bom, isso foi um episódio isolado. Esse médico não é crente, ele deve estar... Tem até uma história bonita. Depois eu batizei o filho desse médico na igreja. É bonita essa história. Falei, isso aí nunca mais vai acontecer. Deixa para lá, vou continuar. 7 dias depois, eu estou no meio da noite, Leandro. Eu acordo de madrugada, meu coração acelera. Eu olhei no relógio, 130 o batimento. Eu estava dormindo, cara. Mesma coisa. Sensação de morte, os braços tremendo. E eu disse, Jesus. Aí você começa, que pecado que eu cometi, onde que eu errei. E você vai verificando, conversa com um, conversa com o outro, presta com todo mundo. Você vê que você não está em pecado. Mas você vê o quê? Você vê que as suas emoções foram fragmentadas. Deixa eu te falar uma coisa antes de terminar isso daqui. Eu quero que você imagine uma musculatura de um jogador de futebol. Uma panturrilha. Consegue pensar nisso? Uma lesão de panturrilha. Você conseguiu, né? Uma lesão de panturrilha. Você acha que isso se cura do dia para a noite? Sim ou não? O que esse jogador tem que fazer? Primeiro, ele precisa parar de jogar. Depois, ele precisa fazer intervenção médica, fisioterapia, às vezes até uma cirurgia. Agora eu te pergunto, se uma lesão física não se resolve do dia para a noite, por que nós pensamos que uma lesão nas fibras das nossas emoções se resolve do dia para a noite? Porque não foi do dia para a noite que você lesionou as suas emoções. Por que elas vão ser curadas do dia para a noite? Foram anos rompendo limites, não respeitando limites. Foram, sei lá, talvez décadas de abuso. Talvez você se permitindo a relações que exacerbaram você, que te colocaram para viver realidades que você não precisava viver. Você se tornou dependente emocional disso. Por que do dia para a noite isso vai se resolver? Então a minha jornada durou 2 anos. 2 anos. 2 anos eu tive que fazer coisas que eu, como pastor, depois de 20 anos pregando o evangelho, depois de 10 anos plantando e liderando igreja, presidindo igreja. Gente, com 26 anos de idade eu estava fundando a primeira igreja que eu fui pastor. E em 2 anos essa igreja saiu de 100 pessoas para 1.200 pessoas. Você acha que isso é normal para as emoções de um menino de 26 anos com 1 ano e meio de casado? É assim que você vai lesionando. Por quê? Porque a gente não se olha. Enquanto a gente aguenta a carga, o que a gente faz? Coloca mais carga. Coloca mais carga. Até que Deus para você poder olhar para você mesmo. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque nós temos que tomar uma decisão. Escute isso. Isaías, no capítulo de número 53, diz assim sobre Jesus: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Repita assim comigo: feridas que saram.
Então você tem que tomar uma decisão: ou você vai morar dentro da sua ferida, ou você vai transformar a sua ferida em um lugar de cura para muitas pessoas. Eu escolhi a segunda coisa. E depois desse processo todo, o que eu posso dizer para você? Eu fiz tudo o que você pode imaginar para lidar com ansiedade. Eu fiz terapia, eu procurei médicos. Mas um dia eu estava na academia, porque uma das coisas que me disseram é que enquanto eu não cuidasse do meu corpo, eu nunca conseguiria ter saúde mental. E eu ouvi a seguinte frase, escute isso, do Dr. Russell Shedd. Eu estava ouvindo um podcast. A frase é essa: a ansiedade é a dúvida do caráter de Deus. Eu estava fazendo bíceps, eu parei. Não deu certo, Leandro, até agora. Que eu fiz assim. A ansiedade é a dúvida do caráter de Deus. O Espírito Santo falou comigo naquela hora: você não confia no meu caráter. Eu falei: como assim, Deus? Ele falou: você ainda acredita que você pode controlar todas as coisas, e é por isso que você está sofrendo. Você precisa conhecer um novo nível de confiança no meu caráter. No meio da academia eu saí para o banheiro, sentei e disse: Deus, a partir de hoje eu vou começar uma nova jornada. Eu vou confiar no teu caráter. Eu quero dizer para você uma coisa: as nossas doenças emocionais, elas precisam de uma abordagem completa. Cara, faça o que você precisar fazer, mas sem um toque genuíno do Espírito na sua vida espiritual, você nunca conseguirá vencer nenhum tipo de barreira relacionada às suas emoções. Então, escute isso: medo extremo que te bloqueia na coragem, ansiedade que faz você somatizar e não consegue lidar com as hipóteses sobre o futuro, excesso de passado que te prende, tudo isso tem a ver com o roubo de vida plena. Mas Jesus, Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. E hoje à noite Deus tem uma palavra para o teu coração, para te levar a esse lugar. O Senhor precisa virar uma chave dentro do nosso coração, para que nós entendamos de uma vez por todas, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o Deus de paz vos santifique em todo o seu espírito, alma e corpo. Deus tem um plano para você por inteiro, e o diabo não vai bloquear aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, queridos, eu gostaria que você entendesse antes de qualquer coisa, que essa noite não é sobre vender livro. Essa noite é sobre uma cura que o Senhor tem para você. Há 5 meses atrás, eu resisti a escrever, pastor Leandro, por 10 anos. Faz exatamente 10 anos que eu recebo palavras de Deus dizendo assim: você precisa escrever. E eu não escrevia, porque eu dizia assim: eu vou escrever, ninguém vai ler meus livros. Então eu não escrevia. Mas em maio desse ano, Deus começou a intensificar, e Deus usou uma pessoa para mim e disse assim: por que você não tem um livro escrito? Aí eu falei: cara, quem que vai comprar meu livro? Tal, aquelas coisas, complexos, né, de inferioridade. Aí ele falou: se você fosse escrever, você escreveria sobre o quê? Aí eu falei: cara, não sei. E aí esse cara estava pregando lá na igreja, e ele disse assim: porque eu tive uma visão com você. Eu vi que você estava nadando no mar, e veio um tubarão e te mordeu, e começou a sair sangue de você, e isso começou a atrair vários outros tubarões. Mas de repente você virava para os tubarões e começava a liderar esses tubarões. Deus quer usar a sua ferida para curar outras pessoas. Aí eu comecei a pensar, eu falei: pô, se eu fosse escrever sobre o quê? Aí eu falei: eu vou escrever sobre ansiedade, porque no lugar onde eu fui ferido, é o lugar onde Jesus vai curar muitas pessoas. Gente,
Já são mais de 1000 pessoas que tiveram acesso a esse livro. Mais de 5.000 pessoas que ouviram essa ministração presencialmente. E eu quero que você imagine a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas dizendo assim: cara, Jesus mudou minha vida através daquilo que você falou. Então eu gostaria que você hoje, quem aqui conhece alguém que sofre de ansiedade ou de depressão? Levanta a mão para eu ver aqui nessa igreja. Olha, a igreja inteira conhece alguém. Eu gostaria que a partir de agora, e eu vou ser bem rápido, eu gostaria que você entrasse agora em um lugar de seriedade e de intercessão. Não, isso não é comigo, mas é com alguém que você ama, amém? É com alguém que você conhece, amém? Então eu queria que você orasse comigo agora. Fecha aí os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui hoje num movimento de transformação de mentes e de corações. Nós estamos vivendo a pior época para as nossas emoções que já existiu. As pessoas estão adoecidas, elas não suportam mais carregar o peso e o fardo das suas emoções, mas o Senhor tem um bálsamo para os nossos corações hoje à noite. Então nós damos um comando para todo espírito que se alimenta das nossas doenças emocionais, todo pensamento catastrófico, toda pulsão de morte exagerada, todo pensamento de homicídio, de doença, que bloqueia, que paralisa, que rouba a vida, nós damos agora em nome de Jesus uma ordem, para que a vida plena do Senhor caia sobre nós, e que nós possamos hoje dar o start em um novo tempo, e uma nova época das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, dê um amém bem forte, amém? Então olha, está aqui, ó, Jesus para ansiosos, um guia bíblico contra a ansiedade. Final do culto, se você quiser, eu vou estar lá. Você não pode comprar esse, porque esse é do meu amigo, amém? Deus te abençoe, te amo, tá? Queridos, bem rápido para a gente cear, quero ler com você Lucas capítulo 12, versículo 22, diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais semeiam, os quais não semeiam nem ceifam, não tem despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais se tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém? Existe um peso criativo nas palavras de Jesus. A Bíblia diz que foi através das palavras de Deus e do verbo que é Cristo que o mundo foi criado. Então, toda a Bíblia é relevante e é palavra de Deus. Mas nós precisamos ter uma atenção em tudo aquilo que Jesus diz. Você concorda comigo, amém? Então Jesus aqui ele está dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. A origem da palavra ansiedade, ela é a raiz de sufocamento. Essa é a raiz grega da palavra.
É uma ideia de algo que te sufoca, que tira a sua capacidade de se mover. Então Jesus está nos dando um mandamento, uma instrução, dizendo assim: não andeis ansiosos. Agora, nós temos o mandamento de Jesus sobre não andar ansiosos, mas a gente tem uma realidade. Qual é a realidade? Que a ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela superou a depressão como a maior doença emocional da humanidade. E uma notícia ruim para mim e para você é que você sabe qual que é o país campeão do ranking? O Brasil. 9,3% da população brasileira sofre com transtornos de ansiedade. Gente, isso são 20 milhões, 19 milhões de pessoas que estão tendo a sua vida travada e roubada por causa de transtornos de ansiedade. Então a primeira coisa importante para nós aqui é fazer uma definição. O que é a ansiedade? Então a gente poderia definir isso de várias formas, mas eu vou te dar uma definição simples e depois eu vou te dar uma definição bíblica, amém? Qual a definição simples? Ansiedade, se você gosta de anotar, anote isso. Ansiedade ou é excesso de futuro, ou é saudade de si. Repete, pastor. Ansiedade ou é excesso de futuro, ou é saudade de si. Bom, excesso de futuro tudo bem. Eu estou tentando controlar as hipóteses, as variáveis, e aí eu fico ansioso. Será que o meu negócio vai dar certo? Será que meu filho vai ficar doente? Será que a igreja vai prosperar? Será que vai ter outra pandemia? Será que vai ter outra enchente? O que pode acontecer? Aí você começa a ir nas variáveis, e aí a mente começa a fritar, você perde o sono. Quando você vê 3 da manhã, você está em casa, andando de um lado para o outro. Por quê? Porque você está morando em coisas que nem existem e nem chegaram. Agora, ansiedade e saudade de si, sim. Então me explique, pastor, com prazer. Todas as vezes que nós nos tornamos extremamente incongruentes, ou seja, não verdadeiro com a nossa identidade por alguma circunstância que nos oprime, nós nos tornaremos ansiosos e desenvolveremos doenças emocionais. Então, por exemplo, uma situação de abuso, uma criança que é abusada, ela se torna ansiosa, e às vezes ela nem está conjecturando nada sobre o futuro. É porque ela está sendo violada. Às vezes você está dentro de uma estrutura profissional que te viola, que você não consegue mais se encontrar. Você é obrigado a fazer coisas que o seu caráter, o seu conjunto de regras morais não legitima. E o que acontece? Aquilo começa a afetar suas emoções, e de repente você está sofrendo de crise de pânico. Você não sabe por quê? Porque você está tendo a sua identidade sequestrada. Fale assim, o sequestro da identidade produz ansiedade, porque você não se reconhece mais. Pastores vivem muito isso, podem viver isso, porque você tem que agradar todo mundo, e se você entrar nisso, é certeza que você vai ficar doente. Por quê? Porque o cara que torce pro Inter, ele chega para você e fala assim: ô pastor, pelo amor de Deus, como é que o senhor vai torcer pro Grêmio? O Inter é o time bom. Aí se você quer agradar ele, mas você é gremista, cara. E eu não sou gremista, eu sou corintiano, tá? Fica tranquilo que eu tô fora disso, tá bom? Tô só dando um exemplo, senão daqui a pouco vocês me batem. Mas aí você não pode ser gremista. Faz sentido o que eu tô falando aqui para você? Por quê? Porque se você falar, eu sou gremista, o irmão que é do Inter vai para outra igreja. Estou dando um pouco para você do spoiler do que um pastor vive. Funciona assim. Você não pode falar que você gosta de Coca Zero. Por quê? Porque
Porque de repente o irmão leu lá no rótulo da Coca, alô diabo. Vocês lembram dessa história? Que não podia tomar Coca, porque no rótulo da Coca estava escrito alô diabo? Então você não pode dizer que você toma Coca. E você vai entrando nisso. E o que vai acontecendo? Daqui a pouco você não pode mais ver o jogo do Grêmio, você não pode tomar Coca, você não pode usar tênis branco, não pode pentear o cabelo para a direita. E você olha para o espelho e você fala, quem eu sou? Já não sei mais. Por quê? Porque você permitiu que a sua identidade fosse sequestrada. Isso gera ansiedade. Agora, antes de tudo isso, a ansiedade tem uma explicação bíblica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus criou Adão e Eva, você acha que Adão acordava cedo com crise de pânico lá no Jardim do Éden? Deus, estou passando mal. Me alcança aqui, por favor, um remédio. Deus, estou mal. Você acha que o Adão sentava no fim do dia e ficava dizendo assim, o que será que vai ser desse Éden, hein? Será que vai ter comida aqui amanhã? Será que esse leão não vai me atacar de madrugada? Você acha que ele vivia assim? Não. Tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele diz que Adão via todas as coisas pelos olhos de Deus, porque ele só conhecia o bem. Ele não conhecia o mal. Quer ver, ó? Eu preciso de um homem rapidinho que use óculos, que possa vir aqui em cima. Se você vier, eu vou te dar um livro de presente. Vem você. Ah! Aí, ó, você tá na cara do gol. Sobe aqui, você vai ser o Adão. Olha o Adão. Até ele tem cara de Adão, né? Porque eu acho que o Adão, ele era bonitinho assim. Lourinho, branquinho, acho que não, né? Sei lá. Fica aqui. Deixa eu ver se você tem cara de Adão. Fala assim, bom dia, Deus, para ver se... Bom dia, Deus. Cara de Adão. Então, tira o óculos, por gentileza. Ó, o Adão, fecha os olhinhos. Adão, acabou de ser feito. Quer ver? Deita aqui, Adão. Esse livro tem que valer alguma coisa. Deita aí. Quer ganhar o livro, não quer trabalhar, irmão? Pelo amor de Deus. Ó, o Adão acabou de ser feito. Ó, Adão foi impresso na impressora 3D. Aí o Adão está aí. Aí Deus fala assim, eu vou colocar nele a minha imagem e semelhança. Só que ele só vai conhecer uma coisa, o bem. Então Deus vai dar um óculos para ele. É o óculos do bem. Aí Deus vem e faz. O Adão levanta, ó. Ele fez Jeová Nissi. Ele fez até assim. Você é um artista nato. Fica aqui, Adão. Tá feliz, não tem sogra, né? Nem caminhão. Beleza. Adão olha para frente. Lá para a câmera, bem bonita. Aí, vem aqui, irmã. Você vai fazer o papel de Eva. Sobe aqui, filha. Aí vem a Eva, que ele estava sozinho, triste. Aí Deus deu a Eva. Então agora está aqui o casal. Agora eu vou precisar do seu óculos emprestado. Você me empresta o seu óculos? Mas você não vai cair na volta? Que tem gente que se tirar o óculos, alguém ajuda ela aí, irmão. Senão eu vou pensar que ela foi arrebatada. Ó, agora está aqui a Eva. Também te dei o óculos da bondade. Deus bom. Ok, gente? Tem algum erro aqui? Estão rindo, ó, estão felizes, ó. Dá até para tirar um quadro, pendurar na parede assim, ó. Paraíso. Mas aí aparece quem? O nojento. E ele vem. E o que o nojento oferece para eles? O mochilinha de criança. Meu irmão que dizia, ó, o mochilinha de criança, porque anda nas costas do oprimido povo. O que ele oferece para eles? Dinheiro? Não. Ele diz assim, ó,
tem uma coisa que vocês não podem. Vocês só conhecem o bem. Só que para vocês são top. Vocês têm que conhecer o que Deus conhece. Então vocês precisam conhecer o mal também. E aí eles vão, comem o fruto, e agora eles não conhecem só o bem, eles conhecem o mal, porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu pôr você para pensar aqui. Por que que esse fruto era proibido? Você vai entender hoje. Ele comeu o fruto, ela também. Agora eles estão vestidos pelas folhas da figueira. Eles mesmos se vestiram. Só que aí na viração do dia vem Deus. Ó Deus vindo, ó. Adão! Adão! Esconde ali atrás, Adão. Fica atrás aí, ó. Aqui é o arbusto. Ele tá mais pra sarça ardente, né? Eu tô em casa. Você falou pra eu ficar em casa, eu já tô fazendo piada. Aí tá aí o Adão escondido. Aí, Adão, o que você tá fazendo aí, cara? Aí o Adão responde o quê? Volta lá, Adão, obrigado. Olha só o que o Adão responde. Ouvi os seus passos no jardim e tive medo. Medo. Fale bem alto comigo. Medo. Mas aqui Jesus está dizendo, não temas. Ué, não tenha medo. O Adão teve medo. Medo do diabo? Medo do quê? Medo de Deus. Aqui começaram os problemas emocionais de Adão. Por quê? Porque toda a ansiedade tem a raiz no medo de que Deus não vai dar conta de cuidar de você. Ele começa a conhecer o mal. E qual é o problema? Deus é o único que conhece o mal, mas governa sobre o mal. Fale assim comigo, Deus conhece o mal, mas governa sobre o mal. Satanás vem para fazer mal contra Jó, e Deus diz assim, você vai até aqui, ó, daqui para cá você não passa. Por quê? Porque eu governo sobre o mal na vida de Jó. Agora, Adão, diferente de Deus, conhece o mal e não pode fazer nada contra o mal. E o mal se torna o algoz. Então o que é ansiedade? Ansiedade é o mal fora de controle que pode nos alcançar. Você fica pensando assim, mas minha filha pode ter câncer, mas minha mulher pode morrer, mas meu negócio pode quebrar, mas eu posso ter um ataque cardíaco, minha mulher ficar viúva, como eu disse lá na introdução, no meu velório já vai vir o diácono Ricardo fazer uma cruzada, abraçar ela e minha irmã, eu estou aqui para te consolar, e eu do caixão levanto e digo, sai! E morro de novo. Entendeu? Sabe? Você começa a pirar, cara. Ah, eu vou viajar, o avião vai cair. Quando caiu aquele avião da Voo e Paz, é por isso que é bom você ter um pastor mais crente que você. Caiu o avião da Voo e Paz, dia seguinte eu tenho que ir para Florianópolis pregar. Cheguei no aeroporto, cara, assim, ó, com a mala assim, falando em língua. Já tinha pedido perdão de todos os pecados, parei no embarque. O coração, eu não, ansiedade, medo. Jesus vive, Ele é o Senhor da minha vida. Mas e se esse avião cair? Meu Deus. Aí eu falei, eu vou ligar para o pastor Djalma para ele orar para mim. Aí liguei e nada do homem atender. Aí, Senhor, Tiago, Bruno, Chagas, só faltava eu para entrar, o homem atendeu. Ô, tudo bem, eu estou em Guarulhos. Eu falei, ô, que bênção. Tá indo ou tá voltando? Não, acabei de pousar. Aí eu estou embarcando, pastor, ora para mim que eu estou com medo. Aí ele, que medo? Aí eu falei, o senhor está vindo de onde? Ele, de Cascavel. Eu olhei o horário, falei, que companhia que o senhor foi? Eu falei, vim com a Voo e Passa. Eu falei, pastor, o senhor foi no voo?
que caiu. Dia seguinte, o mesmo avião, aquele de hélice, Jesus me chama, o nome dele. Aí ele falou, e você quer que eu oro para você para quê? Eu falei, nada não, pastor, Deus abençoe, já orou já. Porque um homem que anda no avião, que caiu, no dia seguinte que o avião caiu, eu vou pedir oração para ele para meio de avião, eu vou passar vergonha, rapaz. É um homem crente. Então entenda, a possibilidade do mal faz o que com você? Porque você não controla. Mas sabe o que Deus faz com esses dois aqui? Eu não vou deixar vocês assim tristes. Deus vem aqui e mata um animal e manda eles embora do jardim coberto. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode conhecer o mal, agora o mal vai te afetar, mas tem uma coisa: eu sempre estarei com você para te guardar. Você errou contra mim, mas a minha aliança com você está de pé. Vamos aplaudir o nosso Adão e a nossa Eva. Você passa lá, devolve que ela já está cega lá. Obrigado, tá? Olha para mim. Diante disso, qual é o antídoto? Único. Fé. Fala bem alto comigo, fé. Quanto mais Deus desenvolver fé em você, mais as suas emoções vão para o lugar. É por isso que Jesus está dizendo: vocês têm mais valor do que os pássaros. Por que Jesus está dizendo isso? Porque existe uma coisa chamada providência de Deus. E sabe o que é a providência de Deus? É o recurso necessário para que Deus realize tudo aquilo que Ele precisa fazer antes de te criar. Antes de você nascer na barriga da tua mãe, Deus já tinha todos os recursos, toda a provisão para Ele levar a sua vida até o último dia. Provisão. Provisão. Eu lembro quando eu tinha 8 para 9 anos, meu pai quebrou uma empresa, perdeu tudo. E aí a gente começou a passar muita dificuldade. E eu chegava para minha mãe e falava: mãe, como que vai ser as coisas? Sabe o que minha mãe falava? Deus proverá. Eu falava: mas como que funciona? Ela dizia: Deus proverá. Meu pai lutando para se reerguer, pagar as contas. Meu pai quebrou, se levantou, pagou toda a dívida. Um dia, tá num dia mal, a minha mãe dizendo: Deus proverá. E eu dizendo: mas vai vir de onde essa provisão? Para um carro na frente da nossa casa, 7 horas da manhã, eu nunca me esqueço. Era perto do Natal, e estava chegando o Natal, e eu amava Chester. E eu sabia que naquele ano não ia ter Chester. O irmão parou o carro na frente de casa, abriu o porta-mala e disse: Deus falou comigo lá no supermercado que era para eu fazer a compra do final de ano, do mês de janeiro e fevereiro para vocês. Começou a descer caixa, desceu 4 Chester, desceu Tender, desceu bolacha passatempo. Eu agarrei com aquelas bolachas e eu dizia: Deus proverá, Deus proverá. Por quê? Porque Deus é provedor das nossas vidas. Quando Abraão chegou em cima da montanha, ele não precisou pegar um cordeiro, buscar um cordeiro. Ele no caminho disse: Isaac, Deus proverá para si um cordeiro. E quando ele chegou em cima da montanha, tinha um carneiro amarrado pelo chifre. Por quê? Porque antes dele, Deus foi lá e proveu o que precisava. Eu te vi falando sobre essa igreja, eu te digo, meu irmão, Deus vai prover todas as coisas. Deus vai mandar recurso de onde não existe para prover a obra dele. Porque Deus não depende de nós para fazer o que Ele tem que fazer. Ele tem os recursos necessários para isso. Fé. Por isso que o Dr. Shedd diz que a ansiedade é a dúvida do caráter de Deus. Jesus diz assim: vocês estão ansiosos, sabe por quê? Porque vocês têm pouca fé. Eu vou terminar dando um exemplo prático para você de como reage uma pessoa de muita fé e uma pessoa de pouca fé quando o mal bate na porta da tua casa. Ano de 2018, depois de 5 anos tentando ter filhos, Susan engravidou. A Júlia estava vindo.
E nós descobrimos que a Susan tinha umas pedras no rim, ocultas, que ninguém sabia, durante a gestação. Quando chegou na hora do parto, a Susan teve um parto normal. Quer dizer, normal não, né? Porque antes da queda era normal. Agora já não é normal. Eu tenho pra mim que a Eva estava andando, de repente saiu. Oi, bebê. Com dores darás à luz. Não é normal aquilo que eu presenciei. E aí a gente estava lá na baia e a minha mulher, quietinha, as contrações vinham, ela falava, ai. Eu dizia, isso que é uma mulher. E eu escutava umas outras gritando, ah! Eu falava, essas loucas, desesperadas. Isso aqui que é mulher de verdade. Aí a médica era a nossa ovelha. Eu cheguei, olha Mariana, tenho orgulho da sua pastora. As mulheres se esgoelando aí, olha como que ela se posiciona. Aí ela falou, não pastor, é porque ainda não entrou no expulsivo. Agora tá só começando. Passou umas horas, lá tava a minha. Ah! E eu falei, isso aqui não é normal não. Isso aqui não é mesmo normal. É tudo errado. E aí nasceu a Júlia. Então, irmão, coisa linda. As vovó foram ver, todo mundo, quartinho montado, na hora, 3 horas antes da alta, mas a Susan já estava com uma dor aqui, ela reclamava, eu estou com uma dor aqui do lado e tal. 3 horas antes da alta, ela começa a ter calafrio e febre. A médica cancela a alta, manda ela para uma tomografia e descobre que a pedra tinha saído, obstruído o canal da ureter. E aí ela tem que fazer uma cirurgia de urgência para remover a pedra. Beleza. Vai para a mesa de cirurgia. A Juju, 2 dias de vida dentro do bercinho e eu no quarto. 1 hora, 2 horas, 3 horas, daqui a pouco vem o médico, vem sozinho. Entra no quarto, começa a conversar comigo, aí fala assim, ó, quando a gente desobstruiu o rim dela, tinha muito pus. Então ela já está com uma infecção no rim. Então ela vai ter que ficar aqui para fazer um antibiótico, mas nós vamos tratar ela aqui no quarto mesmo, mas acho que não vai poder amamentar, tal. Quando ele está falando comigo, toca o celular dele, ele sai do quarto. E eu saí atrás, pus a cara assim para ouvir. Não, então tem que subir ela para UTI e tal. Aí ele volta e fala para mim, cara, mudou tudo. O quê? Ela teve um choque no pós-operatório. A pressão dela foi para 8 por 4, não lembro. Os batimentos foram a 190. E isso é sinal de que ela está fazendo uma infecção generalizada. Então ela vai subir para UTI. Cara, o chão saiu debaixo das minhas pernas, assim, ó. Eu ajoelhei no quarto, comecei a chorar. E aí eu lembro da oração que eu fazia. Eu dizia, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Então me deixasse sem filho, já que o Senhor não tinha me dado filho. Incrédulo, irmão. Mas vai piorar. Ela foi para a UTI. Quando eu cheguei à noite na UTI, ela estava com um caninho no nariz. Quando eu fui no dia seguinte, o médico de manhã falou assim para mim, ó, você que é o esposo da Susan? Eu falei, sou. Ele falou, então é o seguinte, deixa eu te mostrar um negócio. Aí me mostrou uma tomografia do pulmão dela. Aí disse assim, o pulmão dela estava todo tomado assim, tudo branco. Ele falou, ela está fazendo um quadro que é uma síndrome da angústia respiratória grave. O pulmão dela está cheio de água. E se ela não melhorar até amanhã, nós vamos precisar entubar ela. Porque ela já não está mais conseguindo respirar sem ajuda. Os exames dela estavam horríveis. Sabe, a hemoglobina que normal era 14, estava 7. Ela estava complicando. Aí ele começou a me falar dos riscos. Ó, ela pode ter uma embolia pulmonar a qualquer momento. Então, o quadro da tua esposa é grave. Eu falei, mas ela vai morrer? Ele falou assim, ó, se ela tivesse 60 anos, ela já estava morta. Mas ela é nova, então vamos. Mas eu não posso te prometer nada. Mas se ela for sair, ela vai ficar aqui uns 15 a 20 dias. Tu imagina, aí a Júlia está de alta.
Aí eu vou para casa, eu e a bebê sozinho. Põe no bercinho. E aí começou um calvário. Porque naquela noite, eu fiz uns 10 sepultamentos da Susan na minha cabeça. Porque o que aconteceu? Eu comecei a me preparar para o impacto, Leandro. Então, porque na minha cabeça funcionava como? Se o médico disse que ela vai morrer, ele nem tinha dito que ela ia morrer, mas na minha cabeça já estava assinado, ela vai morrer. Então eu comecei a me preparar para o impacto. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que as coisas vão ser? Mas tinha a visita da noite, 8 horas. Quando eu chego na visita da noite, tá minha sogra no hall da entrada. E antes de entrar, eu tinha ido num banheirinho. Tinha um banheiro do lado da porta da UTI. Aí eu entrava naquele banheiro, era o meu lugar de oração. Eu ficava lá orando. Quando eu saí, minha sogra estava lá fora. E a minha sogra, para você entender, ela é uma daquelas irmãs do coque da Assembleia de Deus, sabe? Né? Aí quando eu saí chorando do banheiro, com a cara toda inchada. Aí minha sogra olhou para mim e falou assim: por que você está assim, menino? Aí eu falei assim: o médico disse que a Susan vai morrer, tal. Ela, que a Susan vai morrer nada. Antes da Susan entrar para ter a Júlia, Deus me mostrou uma luz vindo em cima dela. Ela não vai morrer não. Eu falei: então, a senhora viu a luz, é a luz que ela vai subir, ó. Deus já preparou antecipadamente a senhora, está mostrando para a senhora que ela vai subir a luz. Todo mundo que vai morrer, antes de morrer, diz que vê essa luz, que é um túnel. Deus já mostrou o túnel dela, tal. Irmão, a minha sogra arranca um vidro de azeite aqui de dentro do sutiã. Só faltou tocar a música dos Vingadores na hora. Tarará! Sabe, cara, aquela cena do Doutor Estranho que abre assim os Vingadores. Cara, ela entrou e falou assim: eu vou ungir ela e ela não vai morrer coisa nenhuma. Aí eu falei assim: mas a senhora nem pode entrar com isso daí na UTI. Aí ela escondeu de novo e disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Uau! Entrou. Diz a Susan que ela entrou lá, ungiu ela, os peitos, não foi tudo mais, orou. E foi-se embora. A minha sogra, cheia de fé. E eu fazendo velório a noite inteira na minha cabeça. Eu chego o dia seguinte de manhã pronto para ver ela entubada. Ou morta. A entrada era 10 da manhã. Quando eu entro assim na UTI, eu escuto a voz da Susan brigando dentro da UTI. Eu falei: se tá brigando, não morreu. Por favor, alguém aqui e tal. Aí vinha um outro médico, plantonista na minha direção. Ele falou assim: você é o marido dela? Eu falei: sou. Ele falou: ela tá brava. Eu falei: por que ela tá brigando? Ele falou: porque a campainha atrás da cama dela não funciona e ela é a única acordada aqui dentro da UTI. O resto tá tudo entubado. E ela precisa das coisas e a campainha não funciona, ela fica gritando às enfermeiras. Aí ele falou: vem aqui que eu vou mostrar um negócio pra você. Aí eu falei: tá bom. Eu entrei, cara. Aí ele abriu o computador e falou assim pra mim: isso aqui era o pulmão da tua esposa ontem. Eu falei: isso aqui eu vi. Aí ele falou: isso aqui é o pulmão da tua esposa hoje, limpo. Aí ele disse assim: nós vamos fazer uma transfusão de sangue nela agora, que ela precisa. Se ela reagir bem, até o final do dia ela vai estar no quarto. Aí eu falei: tá bom. Ele falou: mas tem uma boa notícia para você, você pode ficar aqui? Eu falei: mas não posso ficar dentro da UTI. Não, a gente conseguiu com a assistente social, você vai ficar aqui com ela, porque como ela está acordada, é bom porque você controla ela. Eu falei: mas 5 anos eu não consigo? Vamos ver se eu consigo agora. Fiquei lá com ela, a gente assistiu a coroação da princesa, acho que era casamento da princesa da Inglaterra, lembra disso? Sentadinho na TV, assistindo. Aí deu 5 horas da tarde, o médico veio e falou: ela já está de alta, está tudo bem, nós só estamos esperando abrir o leito. Dia seguinte ela estava no quarto, terminou os antibióticos, chegou em casa. Quando deu o Covid, minha maior preocupação era: a mulher já teve tanta coisa no pulmão, vai pegar Covid, vai morrer. Pegou Covid 3 vezes, nem se deu conta. Sabe por quê? Onde Deus põe a mão, irmão, é perfeito.
Eu saí dali e fiquei olhando para minha sogra e disse: tem algo que me separa dela. E sabe o que me separa da minha sogra? No joelho dela, irmão, tem 2 calos. Ela faz a oração da meia-noite, canta 7 hinos de sangue. 6 da manhã é a oração das 6, a oração das irmãs. Está lavando a louça, está cantando, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Escuta o que eu vou te dizer para a gente orar. A ansiedade faz você crer num futuro de catástrofe. A fé faz você enxergar um futuro de triunfo. Eu quero que você fique em pé comigo, eu quero orar com você. Ano passado eu estava pregando essa mesma mensagem na cidade de Bebedouro, no estado de São Paulo. E Deus falou assim para mim: Tiago, isso não é apenas uma pregação, isso é uma mensagem que eu quero que você pregue, porque muitas pessoas vão ser tocadas através dela. E eu quero te fazer um desafio hoje. Se você está aqui, ou você sofre nas suas emoções, ou você deseja ser de maneira intercessória um representante ou uma representante de alguém que você sabe que vive debaixo de um caos, debaixo de uma cadeia emocional, eu gostaria muito que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que a gente possa fazer um grande clamor essa noite, para que você possa viver uma genuína libertação nas suas emoções, ou para que você possa interceder, sabe, entrar na brecha por alguém que de uma maneira ou outra está vivendo essa cadeia emocional. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então eu gostaria que você hoje não tenha vergonha. Por muito tempo eu tive vergonha de dizer assim: eu vivi essa história. Hoje, quando eu vejo o quanto que essa história cura, eu não tenho vergonha de me expor, porque outros estão sendo tocados, outros estão sendo curados, outros estão sendo levantados. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos adorar com uma canção e depois eu vou orar por cada um de você que está aqui. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a igreja do Senhor. E a sua igreja, ela é herdeira de uma vida abundante. A sua igreja é herdeira de uma nova vida. Ela é herdeira da paz que excede todo entendimento humano. Ela é herdeira de pensamentos transformados e de emoções redimidas. A sua igreja é herdeira de pensamentos de paz e não de mal. Então hoje, Senhor, assim como nós oramos pela cura do câncer, pela cura da AIDS, pela cura das doenças físicas, Jesus, hoje eu quero orar pelas emoções do seu povo que está aqui. Toda depressão, angústia, medo, fobia, tudo aquilo que tem bloqueado a jornada dos seus filhos, todos os casamentos que estão sendo tocados por instabilidades emocionais. Espírito Santo, em nome de Jesus, renova, Senhor, a mente de cada homem e de cada mulher que está aqui. Nós ministramos essa noite a mente de Cristo. Nós ministramos essa noite uma transformação genuína. Nós ministramos, Senhor, que o Teu Espírito testifica no coração dos Teus filhos que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para dar a eles uma esperança e um futuro. Ei, Deus pensa coisas boas sobre você, Deus planeja coisas boas sobre você. O futuro da tua vida está guardado na palma das mãos do Senhor, e Satanás não vai tocar você. Nós proclamamos, Pai, o renovo, proclamamos
um novo momento na vida de cada homem e de cada mulher que está aqui. Em nome do Senhor Jesus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Libere o seu clamor, libere o seu clamor. Se você tem alguém da tua família, se você tem alguém, algum amigo, levanta o teu pensamento em direção a ele agora e libera também intercessoriamente sobre a vida dele. Saúde emocional, saúde emocional. Senhor, em nome de Jesus, toda intenção suicida, todo espírito de morte seja repreendido